Continuando o nosso estudo do livro do Cântico dos Cânticos, vamos ler agora alguns textos que expressam bem a sua mensagem. O primeiro texto está no capítulo 2, versículos de 8 a 17. Fala aí a noiva, a amada do Cântico dos Cânticos. A voz do meu amado, ela ouve a voz. Vejam, vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas. Como um gamo é o meu amado, um filhote de gazela. A ideia do amado como um gamo, como um filhote de gazela, mostra a ideia da delicadeza. São animais muito delicados, ao mesmo tempo animais muito ágeis, e com isso dá a ideia da juventude. O amado vem correndo, ele é jovem, e ele deseja estar com a amada. Alguns pensadores que veem o livro do Cântico dos Cânticos também em relação à história de Israel, comparam esse versículo com Isaías 52:7, onde se diz como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia a salvação. Esse mensageiro, no livro de Isaías, anuncia o fim do exílio. Então, há uma ligação aqui desse texto com essa etapa da história de Israel, segundo aqueles que leem alegoricamente a passagem. Ei-lo postando-se atrás da nossa parede, espiando pelas grades, espreitando da janela. Há um tom aí de intimidade, porque se diz, ele está se colocando atrás da nossa parede, não da minha, ou não da parede da casa, mas da nossa, da ideia já da comunhão. Espiando pelas grades. As grades aqui são anteparos que eram colocados para evitar a incidência direta dos raios de sol no verão e assim preservar a casa de um clima que não fosse agradável. Ele está espreitando pela janela. Vemos aqui mais uma vez a delicadeza de sentimentos que perpassa esse cântico. O amado chega, na verdade a jovem está imaginando isso, não é? Porque ele ainda vem correndo, ela imagina ele está chegando e ele não entra direto. Ele para em respeito à casa da noiva. Ele fica como que aguardando, espreitando para ver se ela vai aparecer ou não. É muita delicadeza aqui que existe nesse cântico. Fala o meu amado e me diz. Então, fora da casa, o amado chama a noiva. Levanta-te, minha amada. Minha bela, formosa minha, vem a mim. O jovem veio de longe, caminhando por montanhas, ou seja, dificuldades. Agora, a jovem deve sair de si, deve sair da sua casa, deve ir ao encontro dele. Por trás está a ideia de que o amor é uma saída mútua. Não pode haver egoísmo. A jovem deve também sair da sua comodidade e deve ir ao encontro do amado. Continua o texto. Vê, o inverno já passou. Olha, a chuva já se foi. As flores florescem na terra. O tempo da poda vem vindo. E o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. Nós temos aqui uma descrição da primavera. O inverno passou. O inverno é a estação naquela região em que há chuva,
Então, olha, a chuva já se foi, significa realmente acabou o inverno. Depois do inverno, nós temos a primavera. E a primavera é, em várias culturas, a estação do amor, onde os animais saem, sobretudo nos países onde há as 4 estações bem definidas, saem das suas tocas, né? Começa o acasalamento, começa uma nova vida. Então, chegou a época do amor. As flores florescem, novamente a primavera. O tempo da poda vem vindo, e o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. A rola é conhecida pela sua delicadeza. O canto da rola completa esse ambiente idílico, esse ambiente de romance, que tem flores, portanto, elementos visíveis bonitos, e tem sons bonitos. Continua. Despontam os figos na figueira, e a vinha florida exala perfume. Nós percebemos que aqui não se quer falar cronologicamente da estação, porque os figos vão despontar não no início da primavera, mas mais para frente. Então, é mais um modo de falar para dizer a abundância da vida, a alegria. Se fala aí dos figos e da vinha, que são duas plantas características daquela região e que mostram a ideia de uma paz, né? Tudo está bem, não há nenhuma ameaça, não há nenhum poder estrangeiro que venha aqui tomar os nossos campos, não há nenhuma angústia, nenhum medo. A vida corre na sua plenitude. Os figos da figueira já estão surgindo, os frutos, a vinha florida exala perfume. Então, nós tínhamos aqui primeiro o aspecto visível, que aparecia nas flores, também aparece aqui no tempo da poda, aparece nos figos, aparece na vinha florida. Nós tínhamos também os sons, o cântico da rola, e agora o odor, né? O perfume, tudo para criar esse clima de beleza e de romance. Repete-se então o chamado: levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Pomba minha é uma expressão muito delicada, porque a pomba pode ter vários significados na Bíblia, sim, mas ela indica um animal bastante delicado, que é conhecido, inclusive, com a sua relação com o amor. A deusa Estar, na Mesopotâmia, tinha nas suas representações uma pomba. Também no Egito, a pomba está relacionada com o amor. E mesmo entre os cananeus, as deusas de fertilidade aparecem algumas vezes com pombas próximas às suas representações. Então, há a ligação com o amor e, ao mesmo tempo, a ligação com a delicadeza. Minha pombinha, nós diríamos em português. Até hoje, não é? Na nossa cultura, muitas vezes os convites de casamento até aparecem com 2 pombinhos, né? Para mostrar aquela fidelidade. A pomba é conhecida também pela sua fidelidade. Os 2 parceiros, digamos assim, são fiéis. Pomba minha, que se aninha nos vãos do rochedo pela fenda dos barrancos, ou seja, ela está escondida. É o recato da jovem, da noiva. Ela não se apresenta de qualquer forma, ela está guardada. E aí vem o pedido do amado: deixa-me ver a tua face, deixa-me ouvir a tua voz, pois tua face é tão formosa e tão doce a tua voz.
novamente a reafirmação da delicadeza dos sentimentos. Agarrai-nos às raposas, continua o texto, as raposas pequeninas, que devastam nossa vinha já florida. O que significam essas raposas? Alguns querem ver aqui ameaças ao amor, certamente é isso, né? Mas entendem essas ameaças como se fossem, digamos assim, os vilões da história, outros jovens que estivessem também procurando a jovem. Porém, se fala de raposas pequeninas que devastam a vinha. A vinha, lá no capítulo 1, versículo 6 do livro, é uma comparação para a jovem, para o coração da jovem. Lá ela diz, a minha vinha, eu não soube guardar, no sentido que ela se deixou enamorar pelo jovem. Então, essas raposas pequeninas que podem devastar o coração da jovem, que podem devastar o amor, são as pequenas coisas que no dia a dia podem trazer o egoísmo, podem atentar contra a relação. Não precisam ser grandes coisas, pequenas coisas podem solapar a fidelidade, podem ameaçar o amor. Chegamos então à frase mais alta desse cântico. E aí quem fala é já a jovem como que pensando, né, nesse jovem que vem de longe e que ela aguarda, que vai chegar na sua casa, que vai chamá-la de forma tão doce, tão suave. Quem é ele? E ela diz então, meu amado é meu e eu sou dele. O pastor das açucenas ou lírios, não são as nossas plantas, são plantas daquela região, não podemos fazer aí uma relação imediata, né? Mas esse pastor das açucenas mostra também a delicadeza. Pastor aí é aquele que guarda, é aquele que protege. E a açucena aparece lá no capítulo 2, versículo 1 e 2 também, em relação à esposa, a açucena ou lírio. Então é como se ele fosse aquele que guarda a esposa, que guarda a sua integridade, que guarda a sua beleza interior, a sua beleza de pessoa, é o que está em jogo aqui. Essa frase, porém, anterior, meu amado é meu e eu sou dele, é de uma intensidade enorme. Ela expressa, em outras palavras, uma intercomunhão profunda. Em hebraico, inclusive, ela tem uma sonoridade muito bonita. Se diz assim, meu amado, Dodi, é meu, é para mim, Li. E eu, Vani, sou dele, ou sou para ele, Ló. Dodi Li, Vani Ló. Ou seja, com poucas palavras se expressa uma profunda comunhão. De outro lado, essa frase rediz, com outras palavras, aquilo que está em Gênesis 2:23. Não são mais dois, mas uma só carne. Aquela profunda união. E ainda nós poderíamos comparar essa frase com a fórmula da aliança, que diz, sintetizando, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. E aqui nós temos uma coisa bem semelhante. Meu amado é meu e eu sou dele. Então, uma profunda união. Termina o texto, antes que a brisa sopre e as sombras se debandem, se espalhem, volta, é o desejo da jovem.
Sê como um gamo, amado meu, um filhote de gazela pelas montanhas de partilha. Montanhas de partilha, aí estamos traduzindo literalmente a palavra Beter, em hebraico. Mas se pode entender também como montanhas de Beter. Beter é um lugar a oeste de Jerusalém, que é citado no livro de Josué, capítulo 15, versículo 59. Ou então, montanhas de partilha, alguns interpretam como montes que se encontram próximos a Jerusalém, que se pode ver de longe, e que são cortados, digamos assim, ao meio. São vários montes, então, partilhados, né? Antes que a brisa sopre e as sombras se espalhem, isso pode ser entendido de duas maneiras. Como a brisa da manhã, que sopra e então as sombras da noite vão embora, então vai ser durante o dia que o jovem vai chegar, ou podemos entender, antes que a brisa sopre e as sombras se espalhem, no sentido, as sombras agora vão se espalhar sobre a terra. Então, no final do dia, vem a tarde e a noite. E então o jovem chega à noite para estar com a sua esposa, para estar com a sua amada. Essa frase, meu amado é meu e eu sou dele, diz aqui o Gianfranco Ravasi, no seu comentário ao livro do Cântico, é uma altíssima declaração de amor, a mais bela do livro do Cântico dos Cânticos e entre uma das mais intensas da literatura de todos os tempos, realmente, pela sua concisão e pela sua força expressiva. Nós podemos dizer, então, resumindo, nesse texto nós temos uma expressão do que é o amor, de quais são as suas condições, de sair de si e ir ao encontro do outro, evitar aquilo que, mesmo sendo pequenino, pode minar a profundidade do amor. Diz o mesmo autor, Gianfranco Ravasi, sobretudo em relação àquela frase, levanta-te, vem a mim, sai de ti mesmo, vem a mim, que é dita à esposa, porém também o jovem já saiu antes do seu lugar e se movimentou em direção à casa da esposa. Então se diz, é um convite ao abandono total do amor sobre o panorama de uma nova criação. A ideia das flores, dos aromas, da beleza da criação. É um apelo a sair de seu próprio mundo fechado e fazer penetrar na humanidade este entusiasmo primaveril que o amor produz no coração. Dentro da nossa forma de interpretar o texto do livro do Cântico dos Cânticos, em que o amor humano é afirmado, mas ao mesmo tempo ele é apresentado como um sinal do amor de Deus pela humanidade e do amor que a humanidade precisa ter para com Deus, para corresponder a essa doação, nós podemos ler esse texto de maneira muito profunda e espiritual. Um segundo texto que também fala bastante bem da mensagem do livro do Cântico dos Cânticos é o último cântico, que está logo antes do epílogo. Está no capítulo 8, versículos de 5 a 7, somente 3 versículos, mas de grande expressividade. Lá no capítulo 2, nós vemos o jovem vindo de longe procurando a jovem. Os dois devem sair de si e se encontrar. Aqui no final do livro, os dois já estão juntos. Quem é essa que sobe do deserto, apoiada no seu amado? Então, eles já estão unidos. Agora fala a esposa. Sabemos que ela que fala por causa dos sufixos que nós encontramos na língua hebraica e que indicam se são sufixos masculinos ou femininos, se está se falando para o rapaz ou para a jovem. Sob a macieira eu te despertei.
lá onde tua mãe te concebeu e te deu a luz. Então, no horizonte surge o casal, a esposa começa a falar, a macieira é a árvore do amor, no capítulo 2, versículo 3. Então, sob a macieira eu te despertei, significa que o esposo dorme à sombra da macieira. Ele dorme à sombra do amor. A continuação da frase, lá onde a tua mãe te concebeu e te deu a luz, ali se mostra que, como o esposo foi dado à luz pela mãe, assim agora ele tem como que um novo nascimento a partir do amor da esposa. O amor da esposa dá uma nova vida ao esposo. Daniel Lee, num artigo sobre o Cântico dos Cânticos, diz assim: é como se a esposa falasse: tu estás para nascer de novo, no lugar mesmo em que foste concebido da tua mãe, isto é, não na tua casa, mas sob o abraço do amor, sob a beleza do amor. No versículo 6, continua a esposa: põe-me como um selo sobre teu coração, um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte. A paixão é inflexível como o Sheol. Essa parte expressa a entrega total do amor. O primeiro símbolo é um selo, rotam, em hebraico, que indica proximidade e unidade. O selo é aquilo que identifica a pessoa. Alguns reis nobres possuíam selos com os quais eles marcavam sua correspondência ou qualquer coisa importante que eles queriam identificar como sua. Poderia ser colocado no coração ou poderia ser colocado no dedo. Aqui aparece braço, mas na língua hebraica, braço, mão, tudo pode ser identificado com a mesma palavra. Então, coloca-me como um selo sobre o teu coração, sobre um selo no teu braço, significa que a esposa identifica, dá a identidade do esposo, como o selo mostra quem é o dono do seu selo, né? É como se ela fosse a carteira de identidade que diz quem ele é, né? Aqui, mais uma vez, nós temos como que uma releitura daquele texto de Gênesis 2:23. Não são dois, mas uma só carne. Aquela união, aquela profunda identidade que há entre um e outro. E, de fato, se percebe muitas vezes isso, né? Os casais, sobretudo os casais mais idosos, que já viveram uma vida inteira juntos, eles acabam se tornando parecidos. No que é essencial, eles pensam da mesma maneira, eles sentem da mesma maneira. Um olha para o outro, já interpreta, já sabe o que o outro está pensando, o que o outro está dizendo. É o que está expresso aqui. Depois, pois o amor é forte, é como a morte. Talvez há aqui, pensam alguns autores, aquela talvez há aqui, segundo alguns autores, aquela oposição clássica entre eros, o amor de desejo, e thanatos, a morte, né? De qualquer forma, se mostra que nada pode destruir o amor. Porque o que é mais forte do que a morte? Ninguém resiste à morte. Quando ela chega, chegou, ponto final. O amor ultrapassa a morte. O amor é mais forte do que ela. A paixão, alguns traduzem como ciúme, mas não é o ciúme no sentido negativo, egoísta. É o ciúme no sentido do amor profundo, a paixão. É inflexível como o Sheol. Sheol aqui está em paralelismo com a morte, então significa
A mesma coisa que a frase anterior, né? O amor não se deixa abater nem pela morte. O texto continua mostrando isso. Suas chamas são chamas de fogo. O que pode resistir a um incêndio? Um incêndio é uma coisa terrível, começa se alastrando e come tudo. Mostra-se aí o poder do amor. Suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Adonai, do Senhor. Faísca ou chama, depende de como a gente entende esse texto, mas sendo um outro termo diferente do que é usado na linha anterior, por isso se preferiu traduzir por faísca. É como assim um raio, né? Uma chama que vem e toca e incendeia tudo. Aqui nós temos o nome Adonai abreviado, única vez no livro do Cântico que aparece esse nome. Agora, existe uma coisa que é ainda mais forte do que o fogo, é a água, porque a água pode apagar o fogo. Então, depois de comparar o amor ao fogo, se compara o amor à água. As grandes águas jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. As águas são mais do que o fogo. Então, mais uma comparação para dizer que nada pode resistir ao amor. As grandes águas, isso é uma expressão que ocorre muito na Bíblia, no Antigo Testamento, e podem, inclusive, essas grandes águas, significar o caos, né? A desordem. Então, nada pode apagar o amor. Essa expressão pode falar também de povos estrangeiros que vêm ocupar Israel, vêm como grandes águas, ou seja, na sua força devastadora. Nada pode ir prevalecer contra o amor que é verdadeiro, que é uma faísca de Deus, uma faísca de Adonai. E, por fim, o texto termina fazendo uma crítica ao casamento por interesse. Quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Ou seja, o aviltamento do amor, querer tratar esse sentimento e essa atitude de saída de si, de busca do outro, de ir ao encontro do outro, para com ele fazer uma só carne, um só desejo, uma só vida, isso ser tratado como se fosse uma transação comercial. Então, é o último cântico do livro, depois nós temos só um epílogo, dando algumas notícias, e mostra aí a beleza desse amor que é retratado no livro, e que, como nós vimos, tanto fala do amor humano, como fala também do amor entre Deus e a humanidade. Esse Deus que vem e toca a mão do homem, do ser humano, para fazer com ele uma aliança perene, uma aliança que dure para sempre. E por isso também o matrimônio que é humano, é sinal desta aliança de Deus com a humanidade. Talvez o sinal mais forte, onde dois saem de si, dois diferentes, como Deus e a humanidade também são diferentes, porém formando uma nova unidade, formando uma nova realidade.